Somente o nosso Senhor Jesus Cristo, em sua infinita sabedoria, pode usar uma simples parábola para nos ensinar princípios importantes e princípios que qualquer pessoa pode entender. E dentro dessa mesma parábola, ele nos mostra o plano de Deus e o trabalhar de Deus nas duas casas de Israel. Esse vídeo aqui é continuação do vídeo anterior. Nós estamos falando sobre as duas casas de Israel na parábola do filho pródigo. E se você não assistiu aos vídeos anteriores e se você não conhece o ensino das duas casas de Israel, é muito importante que você volte para assistir esses dois vídeos. A parábola do filho pródigo é uma mensagem evangelística maravilhosa, é também uma mensagem de reconciliação maravilhosa. Todos aqueles que estiverem afastados dos caminhos do Senhor, o Deus que é nosso Pai está com os braços abertos para receber essas pessoas. Se você é uma pessoa que está desviado dos caminhos do Senhor, se você é uma pessoa que está desviada dos caminhos do Deus Todo-Poderoso, saiba que Deus, Ele te chama hoje de braços abertos para trocar as suas vestes e te dar um caminho novo. Mas essa parábola também nos revela o plano maravilhoso de Deus na construção das duas casas de Israel. Na parábola do filho pródigo, os dois filhos representam essas duas casas. O filho mais velho, Judá, lembra de Judá, toda a linhagem de Davi, que ficaram ali nessa dinastia davídica. Do outro lado, Efraim. Efraim que deu origem aos samaritanos e futuramente deu origem aos gentios. Judeus e gentios, filho mais velho e filho mais novo. Esta parábola do filho pródigo nos mostra esta figura. O filho mais velho que ficou ali emburrado com seu pai, porque recebera o filho que tinha se misturado com as dissoluções dessa vida. O filho mais novo se senta à mesa, recebe aquela mesa farta com o novilho que foi sacrificado. O filho mais moço participou daquela mesa com o novilho. O filho mais velho, que é Judá, não recebeu aquela mesa, aquela festa com aquele novilho. Nós só podemos fazer parte hoje da família de Deus se nós sentarmos à mesa e recebermos o sacrifício do novilho. Nós só podemos fazer parte da família de Deus hoje se nós recebermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, se nós aceitarmos o seu sacrifício. Então, na parábola do filho pródigo, o filho mais velho representa Judá, os judeus que vieram da linhagem de Davi, e o filho mais moço representa os efraimitas, que viraram samaritanos e depois os gentios. Agora, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele mostra em Romanos, na verdade ele dá um zoom nessa história de Israel, na história das duas casas de Israel, nos mostra confirmando a parábola do filho pródigo, que também é uma figura das duas casas de Israel. Os dois filhos daquele homem são figuras das duas casas de Israel. Vai lá comigo em Lucas capítulo 15, vamos ler apenas os versículos 31 e 32, que diz assim: Então lhe respondeu o pai: Meu filho, presta atenção aqui, o pai está falando com o filho mais velho, e na parábola do filho pródigo, o filho mais velho representa Judá, aqueles que vieram da linhagem de Davi. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Versículo 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Durante muitos anos, os judeus, e nos dias de hoje também, os judeus têm e tinham dificuldade de aceitarem que os gentios fazem parte da família de Deus. Na verdade, assim como esse filho mais velho do filho pródigo pensava, os judeus pensam até hoje. Os judeus na época de Jesus também pensavam que aqueles que tinham se desviado, aqueles que eram misturados com os povos, não eram dignos de fazer parte da mesa do Senhor. Na realidade, o que o irmão mais velho nesta parábola não entendia é que o próprio pai, em sua misericórdia, tinha promovido uma situação para receber aquele filho de volta. E o plano de Deus, através de Jesus Cristo, para salvar os gentios, é semelhante a este plano que o Pai desenvolveu para salvar
aquele filho, para receber de volta aquele filho. Quando nós falamos de Efraim, que se tornou os samaritanos e os gentios, nós estamos falando dos povos que foram misturados naquela época do cativeiro assírio. Deus promove situações para salvar os gentios, para salvar Efraim, assim como esse pai na parábola do filho pródigo promove situações para salvar o seu filho mais novo. O filho mais velho deste homem não aceita, não recebe, e o pai diz para ele: filho, tudo isso que eu dei a seu filho mais moço, você também tem direito. Tudo aquilo que é meu é seu também, meu filho. E essa fala do pai nos leva ao entendimento que o apóstolo Paulo teve e escreveu aos Romanos. Vai lá comigo em Romanos capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 17, que diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Esse versículo 17 nos leva de volta para a parábola do filho pródigo. Por quê? Porque enquanto o pai estava recebendo o filho mais moço, o filho mais velho estava no campo trabalhando. O filho mais velho estava preocupado com as obras de suas mãos. Não queria saber daquele filho que se desviara do caminho de seu pai. E aqui o apóstolo Paulo está explicando para os romanos que a fé não é mais pelas obras. Não adianta o filho mais velho, Judá, os judeus, ficarem trabalhando através das obras da lei. Agora, o filho mais velho precisa se unir ao filho mais novo através do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É por isso que ele diz: e assim a fé vem pela pregação, e pela pregação da palavra de Cristo. Aí o versículo 18 diz: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, presta atenção nisso, Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Moisés, o apóstolo Paulo está dizendo que Moisés já tinha profetizado que Deus colocaria Israel em ciúmes com outro povo que não era de Israel. Na parábola do filho pródigo, nós vemos exatamente essa figura. O filho mais velho daquele homem, representando Judá, os israelitas que vieram da linhagem de Davi, ficaram com ciúmes dos judeus. O filho mais velho olha para Efraim, o filho mais novo, e diz: como assim? Nós não podemos aceitar isso, nós somos os primogênitos. Só que Deus está cumprindo a palavra que ele dera a Jacó. Lá em Gênesis capítulo 48, Jacó troca as mãos e diz: Efraim está adiante de Manassés. Ou seja, Efraim passará a ter uma autoridade espiritual além do que Judá, que seria o filho mais novo. Então, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo dizendo: mas espera aí, a nação de Israel será colocada em ciúmes. Mas esse conhecimento a respeito de Jesus, esse conhecimento a respeito do novilho que foi colocado em cima da mesa, não veio para Israel? Vou ler o versículo de novo. Versículo 19. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? O apóstolo Paulo está perguntando: será que Israel não recebeu a revelação de Jesus Cristo? Será que não? E aí o versículo 20 diz... E a continuação do versículo 19 diz: e eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Ou seja, os judeus estavam olhando e ainda olham para os gentios dizendo: eles são insensatos, eles são povos misturados, eles não são nem nação, eles não são como Israel, eles são gentios, povos misturados. E aqui nós vemos a graça de Deus, o plano de Deus através de Jesus Cristo para salvar os gentios. Mas o apóstolo Paulo ele questiona: peraí, esse entendimento, essa revelação não vem também para os judeus? Olha o versículo 20. Versículo 20. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. E aqui, mais uma vez, nós vemos a figura dos gentios. Aqueles que não conheciam a Deus, aqueles que eram misturados com as nações, fazem parte agora
fazem parte agora da família de Deus e eles não procuravam a Deus antes. E por que eles hoje têm? E por que os gentios? Por que aqueles que não eram povo de Deus têm a revelação de Deus hoje? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, Jesus Cristo veio para os que eram seus. Os seus não o receberam. Os judeus não receberam Jesus Cristo como Senhor, como Messias. Então, o plano de salvação se volta para os gentios. A partir daqui, o filho mais novo se torna a autoridade espiritual. Hoje, a igreja é primogênita. A igreja Efraim é o primogênito do Senhor. Espiritualmente, a igreja do Senhor está à frente dos judeus. É por isso que os judeus, eles se encontram com ciúmes dos gentios. Agora, o versículo 21 diz, quanto a Israel, porém diz, todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Aqui está dizendo sobre o coração duro de Israel para receber a palavra de Cristo. Como na parábola do filho pródigo, o filho mais velho não aceitou sentar na mesa para se alegrar com o filho mais novo. O grande problema dele não ter aceitado, e isso falando em uma linguagem espiritual, o grande problema do filho mais velho não ter aceitado participar daquela festa, de estar sentado à mesa com seu filho mais novo, é que tinha ali um novilho, o cordeiro que foi sacrificado para receber o filho mais novo, para salvar aquele que estava morto e agora está vivo. Então, os israelitas, os judeus, aqueles que vieram da linhagem de Judá, eles não receberam o Messias, e assim Deus chama aquele povo de um povo contradizente e de coração duro. Mas olha só, agora capítulo 11, o versículo 1 diz, pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Aqui o apóstolo Paulo está perguntando, Deus alcançou os judeus, mas será que Deus rejeitou Israel? Deus rejeitou os judeus? Continua aí o versículo. De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Presta atenção. O apóstolo Paulo está dizendo, a quem de antemão conheceu. Ou seja, os judeus, eles eram o filho mais velho, mas por causa da dureza de coração, Deus coloca os gentios, Deus coloca Efraim à frente dos judeus. Volta lá no versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo... Então, eu paro por aqui, só para que entendamos. Assim como aconteceu na parábola do filho pródigo, o filho mais novo recebe uma autoridade maior, porque ele é o único que se senta à mesa e participa do sacrifício daquele novilho. Nessa explicação de Romanos, através do apóstolo Paulo, nós vemos essa figura importante demonstrada na parábola do filho pródigo. O filho mais velho deveria se sentar à mesa com o filho mais novo e participar da refeição que tinha como prato principal aquele novilho, aquele cordeiro que foi sacrificado. Judeus e gentios, filhos mais velhos e filhos mais novos, precisam estar assentados à mesa espiritualmente e receber e participar da refeição com o sacrifício do cordeiro que foi imolado. Então, queridos, a palavra de Deus ela é maravilhosa. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que em Cristo Jesus, judeus e gentios formam o Israel de Deus. Não existe mais separação. Não existe capítulos ou versículos do Novo Testamento escrito apenas para os judeus. Não existe mais separação. Como eu falei, judeus e gentios. Em Cristo Jesus são as duas testemunhas. Judeus e gentios. Em Cristo Jesus formam o Israel de Deus. Bom, mais uma vez eu finalizo aqui esta breve meditação e eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Mais uma vez, a minha oração é que essa semana seja muito produtiva e muito abençoada a você. Obrigado pela sua companhia e eu te aguardo nos próximos estudos.